Quando atravessar tempestades, desertos ou o vale da sombra da morte, não tenha medo. O Deus que nunca falha caminha contigo e faz um milagre acontecer. Começa agora o programa Mensagens de Paz e Vida com João Ribe Palharim. Hoje, com a apresentação de Giancarlo Palharim. Alô, alô, meu amigo, minha amiga. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso encontro com Deus. Você talvez não tenha percebido ainda, mas você está preso em uma situação, você está preso em uma condição, você está preso, em um problema, e você já tentou muito se livrar disso, mas a coisa te persegue, a coisa vai e consegue te cercar, e você fala, eu preciso me livrar, quero me livrar, não quero mais, não está me fazendo bem. Você se debate, mas não consegue. Você se decide, mas não larga. Já aconteceu com você? Você está vivendo uma situação que é uma prisão espiritual, porque você decide, você resolve, mas não consegue mudar. Então, preste atenção. Jesus disse assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você quer ser livre de verdade? Então fique comigo, fique com a gente, porque agora você está num encontro com Deus. A Santa Ceia é, sem dúvida alguma, a reunião mais importante do mês. Quando Jesus disse, fazei isto em memória de mim, ele usou o verbo no modo imperativo afirmativo, que é um tempo verbal que não dá qualquer outra opção para quem ouve, a não ser obedecer. E neste domingo, nós teremos a Santa Ceia do Senhor em todas as unidades da Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 da tarde e também às 6 horas da noite. E em nossas sedes estaduais, teremos mais 2 reuniões, às 6:30 da manhã e também às 10 da manhã. Portanto, em nossas sedes, 5 reuniões especiais de Santa Ceia neste domingo. E eu quero avisar o povo de Niterói, atenção, região dos Lagos, neste domingo, às 8 horas da manhã, em Santo Jejum, eu estarei na nossa sede da Paz e Vida da região dos Lagos, na cidade de Niterói, Rua das Barcas 173, super fácil de chegar. Quem estará comigo é o meu filho na fé, pastor Vitor Apolinário. E lembre-se, quem é salvo não perde a Santa Ceia. Mas eu vou continuar no Rio de Janeiro também na segunda-feira, porque à noite, na sede estadual, na Vila da Penha, eu vou ministrar a palavra, também a Santa Ceia do Senhor, para todos os líderes e obreiros do Brasil e de Portugal. Eu quero que você venha. Pastor João Ribe, eu não sou obreiro, mas a reunião e a Santa Ceia é aberta para você também na segunda-feira, às 7 horas da noite, na Avenida Vicente de Carvalho, 1121, Vila da Penha. Venha! Quem é salvo não perde a Santa Ceia. Participe! Santa Ceia do Senhor, a sua comunhão com o Salvador. O maior ato de amor de todos os tempos, o cálice da salvação. Flashes de fé com João Ribe Palharim. Ela creu que Jesus é o pão da vida. Pode dar o pão para os filhos. Eu acredito no Senhor. É isso que ela está dizendo. Eu não preciso do pão, nem de metade do pão, nem de um grande pedaço de pão. Só da migalha desse pão. Porque eu acredito que uma só migalha desse pão é poderoso para libertar a minha filha.
uma só migalha do pão da vida, uma só migalha do pão do céu, uma só migalha, uma migalhinha de nada é suficiente para o meu milagre. Olha só, você que deseja começar uma nova vida, você que quer uma segunda chance. O nosso Deus, Ele é especialista em segundas chances. Você tem uma segunda chance. É só você começar de novo. Só que agora você vai começar com Deus, com Jesus. Você que ainda não é batizado nas águas depois de adulto, corra. Este pode ser o último batismo que nós teremos na terra. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar, os sinais estão aí. Não dá para negar, não podemos ficar indiferentes, os sinais da volta de Jesus estão aí. E nós sabemos que Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Talvez seja a sua última oportunidade. Talvez amanhã você ouça aquela voz dizendo: louco, esta noite pedirão a sua alma. Pode ser a sua última chance. Então é hora de você garantir que você está salvo. Amanhã, sábado, às 14h, batismo nas águas, em todas as sedes estaduais da Paz e Vida. Para encontrar o endereço da Paz e Vida, da sede estadual da Paz e Vida, aí no seu estado, entre no site www.pazevida.org.br e compareça. Quem crer e for batizado será salvo. Quando Jesus completou 30 anos, procurou João Batista, que estava no Rio Jordão, para que este o batizasse. Começou então uma agradável discussão, porque João se negava a batizar Jesus, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Jesus, insistindo, disse-lhe: Deixa por agora, João, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Então, João concordou e o batizou. Amanhã, às 14h, acontece na Paz e Vida o grande batismo nas águas. Venha cumprir toda a justiça de Deus. Em São Paulo, Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, pertinho do metrô Tietê, com estacionamento gratuito. Disse Jesus: quem crer e for batizado será salvo. Não perca a sua salvação. Batize-se. Vivemos uma geração onde a maioria diz seguir a Cristo, mas nunca parou para perguntar o que Jesus realmente mandou. Meu novo livro, totalmente gratuito, será entregue a todos pelos pregadores do telhado. Jesus mandou é um guia revelador que vai tirar véus, esclarecer dúvidas e reacender a sua fé. Jesus mandou não é um livro para a estante, é um livro para transformar a sua vida e a sua família. Chegue cedo e garanta seu exemplar gratuito, imperdível. Agora preste muita atenção no que eu vou te dizer, porque é muito sério. Você está numa prisão invisível, você não pode ver as grades, você não pode ver os muros, mas você está cercado por problemas, cercado por tormentos, aflições, situações que você não consegue sozinho escapar e nem se livrar. Você tenta, você resiste, você se esforça, você decide, mas logo depois você se vê novamente no mesmo lugar. Sozinho, o ser humano não consegue sair de uma prisão que foi instalada pelo próprio Satanás. Sozinho não tem jeito. Você foi encarcerado, encarcerada pelo diabo. E fizeram um trabalho contra a tua vida, não há dúvida.
E talvez você já foi ensinado desde a infância a agir de uma certa maneira e você acha que é normal. E você sofre há tanto tempo que já se acostumou. Esse sofrimento perdura e se arrasta por décadas. Então eu quero que você agora conheça a história desta mulher, que era alcoólatra, se prostituía e tinha uma vida destruída. Mas ela escutou um testemunho, um depoimento. Assim como você está escutando agora as minhas palavras, ela escutou também as palavras de um pregador, um convite, um testemunho, e ela veio na paz e vida. E olha só o que aconteceu. Quando a fé entra em ação, o milagre acontece. Testemunho de paz e vida. Como é seu nome completo? Eliane Maria Santos Rodrigues. Eliane, o que estava acontecendo? Eu bebia. Bebia? Bebia. Então, a gente pensa, mulher bebendo. Peraí, você bebia quanto? Bebia direto. Direto? Desde manhã até de noite? Eu comecei com 10 anos. Com 10 anos de idade ela começou a beber e bebia direto. Quem que ensinou você a beber? Eu pedi permissão ao meu pai e minha mãe e eles disseram que eu podia ir. Quer dizer, o pai até acha engraçado. Deixa provar um pouquinho. Quando o teu filho pedir, posso experimentar a bebida? Você fala, claro que não. E você experimentou com 10 anos de idade? Foi com 10 anos de idade e aí pronto. De lá pra cá comecei, farriei, me prostituí, enfim. Hein, Eliane, você disse que até se prostituiu? Foi assim, me envolvi com mulheres, perdi homens, entendeu? Assalto, assim, morte, enfim. Não tive sorte. Olha o testemunho dela, minha gente. Aos 10 anos de idade começou a beber. A vida foi indo cada vez pior. Más companhias. Era só pecado, só coisa que não prestava. Só desgraça. Durante quanto tempo você ficou nessa vida? 40 anos. 40 anos. Agora eu quero saber, Eliane, como é que você saiu dessa? Aqui. Aqui? Rapidamente eu escutei no rádio uma mulher falando e eu quis conhecer. Eu vim no tempo que estava o pastor João Vilela. Então eu fui batizada. Depois caí de novo, não vou mentir. Quando levantei, foi de vez. Foi de vez. Jesus me levantou, libertou em tudo por tudo. Está ali meu sobrinho, ele hoje me dá mal 10, eu não vivo mais na prostituição e nada. Minha família hoje... Vem aqui, sobrinho, vem aqui. Quero falar com... quem mais está? Hermes. Hermes e a mulher. Esse sobrinho conhecia você, a tua história, tudo? Sabe de tudo. Tinha vergonha, o meu outro sobrinho tinha vergonha, porque eu vivia no mundão. Era uma vida perdida, Eliane. Total. Eu não ligava nem para minha família. Nem ligava para a família? Nada. Eu só vivia... Porque assim, como foi aposta, foi 8 anos presa na macumba. Você também ficou na macumba 8 anos? Assim, a pessoa fez tudo, corpo para mim, tudo. Olha só, ô Hermes, prazer, tudo bem? Ô Hermes, a tua tia está falando aqui que você sabia da história dela e tinha vergonha? Acompanhei, sofri junto também com ela, porque diante dela e minha mãe sempre andaram juntas, sempre foram unidas e aconteceu com as duas isso. A tua tia nasceu de novo. É uma outra pessoa. Deus me libertou em tudo. Não bebo, não fumo. Meu pai se batizou aqui, a minha irmã mais velha se batizou. Glória a Deus. Está feliz? Eu estou libertada aqui nesse templo. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao nome de Jesus. Parabéns, viu? Muito lindo o seu testemunho. Parabéns, Hermes. Comunidade Cristã Paz e Vida. Um milagre espera por você. Coisa linda, não é? Uma vida resgatada, uma vida restaurada, uma nova pessoa, uma nova criatura, um novo nascimento. Você também quer uma segunda chance? Quer deixar o pecado, o passado, seus erros para trás e começar tudo do zero? Você gostaria de começar tudo do zero agora, com tudo que você já aprendeu, com as suas experiências que agora você vai colocar em prática para ter uma vida muito melhor, uma vida com Deus? Então você precisa comparecer na Paz e Vida. Venha ter um encontro com Deus, um encontro com o Senhor.
Na Paz e Vida do Rio Grande do Norte, eu vou te dar o endereço da sede estadual do Rio Grande do Norte. Avenida Senador Salgado Filho, número 1950, Lagoa Nova, Natal. Avenida Senador Salgado Filho, número 1950, Lagoa Nova, em Natal, Rio Grande do Norte. Eu vou te dar também o endereço da Paz e Vida em Baiô, na Paraíba. Avenida Estrela, número 229. Paz e Vida, Baiô, na Avenida Estrela 229, no centro de Baiô, Paraíba. Para mais endereços, acesse o site www.pazevida.org.br. E eu, pastor Giancarlo Palharim, seu amigo, espero você na sede nacional, na Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, em Santana, São Paulo, capital, às 10 horas da manhã e às 7 horas da noite, toda segunda-feira. E toda segunda-feira, em todas as unidades da Paz e Vida, você tem um encontro com Deus. As portas estão abertas na segunda-feira. Então venha com fé, todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. Endereços de Paz e Vida. Sede nacional em São Paulo, Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, a poucos metros da estação de metrô Portuguesa Tietê, com um amplo estacionamento gratuito. Para mais endereços, acesse pazevida.org.br. Paz e Vida, lugar de gente feliz e ungida. Você sabe que na comunicação, quando você vai interagir com alguém, tudo depende da forma como você fala. Você pode até fazer uma dura crítica a alguém, mas se você falar da maneira correta, você vai alcançar o coração daquela pessoa para ajudá-la. A comunicação, ela é muito sensível e as pessoas tendem a tampar os ouvidos quando são contrariadas. É por isso que Jesus, quando ele ensinava, ele não saía impondo aquilo que ele queria, mas ele contava uma parábola. E ele dizia, o reino dos céus é semelhante a um pai de família. O reino dos céus é semelhante a um semeador. E aí contava aquilo e depois fazia a pessoa compreender o que está por trás daquelas palavras. Pastor Jean Ribe, também com muita sabedoria, executa esta mesma estratégia para alcançar muitos corações. Há muitos anos no Brasil, ele tem este quadro, As Ilustrações do Reino de Deus. Então agora prepare-se, porque o seu coração será tocado pelo Reino de Deus, através de uma linda ilustração. Vamos receber com carinho o fundador e presidente vitalício da comunidade cristã Paz e Vida, meu pai de sangue, meu pai na fé, pastor João Ribe Palharim, e a ilustração de hoje. O homem infeliz. Deus vai falar com você. Um homem vivia na sua casinha no interior, no meio do campo, na zona rural, mas ele era muito infeliz. A mulher, grávida de mais uma criança. Ele já tinha 5 filhos. Trabalhava lá na roça. Tinha lá uma criação de meia dúzia de galinhas. Queria ter mais. Tinha uma vaca. Queria ter mais. Ele tinha uma cabra. Queria ter mais. E ele tinha um cachorro vira-lata. E ele estava infeliz com aquela vidinha. Ô vidinha besta, ele pensava. Que vidinha chata. Aí ele foi até a cidade e procurou o homem de Deus e reclamou que ele era muito infeliz. Ele queria uma casa arejada, uma casa espaçosa, uma casa grande, uma casa maior.
Ele queria ter mais coisas. Ele queria prosperar, subir na vida, ter uma casa mais ampla, uma casa melhor localizada. Ele falou que ele era infeliz por causa da casa que ele tinha. Se ele morasse numa casa maior, ele seria feliz. O homem de Deus o escutou, tomou nota do endereço e falou: eu vou na tua casa, eu vou transformar a tua casa num lugar arejado, espaçoso, confortável, um lugar iluminado. E o homem ficou todo contente. Oh, que maravilha! Quando o senhor vai lá? Amanhã mesmo eu vou na tua casa e vou fazer esse milagre. Então, aquele homem ficou muito contente com aquela promessa. Mas o homem de Deus disse para ele: porém, você vai ter que me obedecer à risca. E vai ter que fazer tudo o que eu mandar. Se você não fizer tudo o que eu mandar, o milagre não vai poder se realizar. Aí o homem disse: eu faço, pode deixar que eu faço, o que o senhor mandar eu faço. Não, você tem que me prometer, por Deus, que você vai fazer tudo isso. E o homem prometeu, por Deus, que ele faria tudo o que o homem de Deus lhe mandasse fazer. Olha, mas você não pode discutir nada, tem que fazer como eu mandar. E o homenzinho disse: não, pode deixar que eu vou te obedecer. Por mais absurda que seja a ordem, eu vou obedecer cegamente. Então tá bom, então você vai receber o milagre. Amanhã eu vou lá na tua casa e vou começar o milagre. O milagre vai demorar 7 dias. Mas você vai ter que me obedecer dia por dia. Tá bom. Então, no dia seguinte, o homem de Deus apareceu lá na casa, no interior, na zona rural. E lá estava o homenzinho esperando por ele, a mulher grávida, 5 crianças pequenas, a cabra, a vaca, as galinhas. E o homem de Deus disse para ele: olha, eu vou começar o milagre agora. Você quer que a sua casa se transforme numa vivenda confortável e arejada. Então me obedeça. Vai buscar a tua vaca, a mimosa. Aí ele foi lá e trouxe a mimosa. Fala: agora entra com a vaca, a mimosa, entra e coloca a mimosa dentro do teu quarto. Mas homem de Deus, olha, lembra do que você me prometeu. Você prometeu me obedecer. É mesmo, desculpe. Então leva a mimosa para o meu quarto. E colocou a vaca no seu quarto. E agora? Agora deixa ela lá. Deixa ela lá. Eu volto aqui amanhã. Aí o homenzinho achou estranha aquela ordem. À noite, quando eles foram dormir, foi um tormento. A vaca, dentro de casa, começou a urinar no quarto. Começou a fazer sujeira dentro do quarto. Começou a comer o colchão que era de palha. E ficou aquele cheiro insuportável. Aquela noite foi um inferno. O homenzinho ficou apavorado. No dia seguinte, chega o homem de Deus e diz para ele: olha, eu já vi que você vai receber o milagre. Sim, homem de Deus. O que eu faço agora? Eu tiro a vaca? Não. Você pega a tua cabra. Traz a tua cabra aqui. O homenzinho ficou desconfiado. A cabra? Traz a cabra aqui. Aí trouxe a cabra. Fala: agora pega essa cabra e coloca também dentro da tua casa, lá na cozinha. A cabra? Mas homem de Deus, olha, você não prometeu me obedecer? Coloca esta cabra lá dentro. Sim senhor, me desculpe. E colocou a cabra. Naquela noite também foi um tormento. Na hora deles comerem, a cabra fazia barulho. A cabra conseguia comer o mantimento deles. Começou a fazer sujeira. Você já viu sujeira de cabrito, como é que é? Aquelas bolinhas. Começou a espalhar aquelas bolinhas pelo chão da casa. E a vaca também, espalhando aquele monte de sujeira pela casa. A mulher ficou tão envergonhada, com medo que algum vizinho visse eles com a vaca e a cabra dentro de casa, que ela fechou todas as janelas, inclusive pelo resto daquele dia. Quer dizer, o cheiro lá dentro ficou insuportável. Foi um tormento aquela noite.
No dia seguinte, o homem de Deus aparece. O homenzinho estava esperando por ele. Ai, homem de Deus, o que eu faço? Olha, você vai receber o teu milagre. Recolhe todas as tuas galinhas que estão aí no quintal ciscando. As galinhas, todas. O homenzinho já ficou desconfiado. O que eu faço com elas? Coloque dentro da tua casa. Mas homem de Deus, olha, você prometeu não discutir as minhas ordens. Coloque todas as galinhas dentro de casa. Aí ele colocou as galinhas dentro de casa. Pelo resto daquele dia, as galinhas começaram a fazer sujeira, botava ovo e quebrava lá no chão. Foi um desespero só. As galinhas se empoleiravam em cima da mesa, ciscavam no prato deles, subiam no fogão de lenha, um horror. Foi um tormento e a casa fechada. No dia seguinte, o homem de Deus aparece e o homenzinho estava desesperado. Ai, homem de Deus, quando é que eu vou receber o meu milagre? Ah, você está quase recebendo o teu milagre. Hoje é o 3º dia. Agora é o 4º dia. Eu não te falei que em 7 dias você vai receber o milagre? Então agora, você pega, tira a primeira vaca de dentro da tua casa. Aí, o homem foi lá e tirou a vaca. E agora? Bom, agora é só isso. Tira a vaca de dentro de casa. Eu volto amanhã. No dia seguinte, o homem de Deus apareceu. O homenzinho estava esperando por ele. E agora? Bom, agora você tira a cabra de dentro da tua casa. Tirou a cabra. E no dia seguinte, o homem de Deus apareceu. E o homenzinho perguntou: e agora, o que é que eu faço? Bom, agora você tira todas as galinhas. E já era o 6º dia. Olha, você vai receber o teu milagre. Amanhã eu vou fazer o milagre. Amanhã você vai ser um homem feliz. E agora, o que é que eu faço? Então, agora, você pega e limpa toda a tua casa. Limpa a tua casa. Toda a sujeira que está lá, limpa. Usa a tua família e limpa a casa. E amanhã eu volto para ver o milagre. No dia seguinte, o homem de Deus voltou. O homenzinho estava alegre. Estava feliz, a mulher estava feliz, as crianças estavam contentes. Então, o homem de Deus falou: e aí, como é que você está? Ah, homem de Deus, você não queira saber como eu estou feliz, como eu estou alegre, minha esposa está feliz, a minha casa está arejada, iluminada, está limpa. Eu não falei para você que eu ia transformar a tua casa num lugar limpo, confortável, arejado, iluminado? Ah, homem de Deus, a minha casa é maravilhosa, a minha família é maravilhosa. Como eu estou feliz, como eu estou contente. Onde se aplica essa ilustração? Onde está esta ilustração dentro da palavra de Deus? Em Mateus capítulo 6, versículo 34, o Senhor Jesus diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. A Bíblia nos ensina a estarmos contentes com aquilo que temos. O apóstolo Paulo dizia: eu aprendi a ficar feliz. Se eu tenho muito, estou contente. Se eu tenho pouco, estou contente. O Senhor Jesus disse: a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância daquilo que possui. A felicidade do homem não está nos seus bens, não está nas suas propriedades, nem no seu ouro, nem na sua prata, mas a alegria do homem está em buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você gostou dessa ilustração? Quer receber ela para meditar ainda mais, para rever quantas vezes quiser e ainda compartilhar gratuitamente com quem você desejar? Então, você vai salvar este número no seu celular, na sua agenda de contatos, ou anotar este número. E depois você envia esta palavra. A palavra é contente. Você vai enviar a palavra contente para este WhatsApp 11 963
422737. Envie a palavra contente para o WhatsApp 11 963 422737. Você vai receber essa ilustração totalmente de graça, num oferecimento dos pregadores do telhado. Comunicação a serviço da vida. Atenção! Pare tudo o que está fazendo. Acesse youtube.com/joinribe. No canal do pastor João Ribe Palharim, você encontra ilustrações do Reino de Deus que vão tocar o seu coração e transformar a sua vida. Centenas de ilustrações em desenhos animados para adultos e crianças. Tudo isso disponível gratuitamente para você assistir e compartilhar. Ilustrações do Reino de Deus com João Ribe Palharim. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe. As ilustrações do Reino de Deus são transmitidas em centenas e centenas de emissoras no Brasil e também no exterior. Na Rede Feliz de Rádio, por exemplo, em São Paulo 92.1 FM, no Rio de Janeiro 94.9 FM, no Distrito Federal 107,9 FM, também em Teresina e Curitiba 95.7 FM. Nos seguintes horários: 6h45 da manhã, 11h45, um pouquinho antes do almoço, olha só. Depois, às 18h45 e também às 22 horas. E em outras emissoras, em horários variados. Mas olha o que a minha equipe fez. São 1.200 ilustrações, um grande acervo. Aí os artistas pegaram as histórias e transformaram em desenhos animados que estão disponíveis gratuitamente no meu canal no YouTube. É só você digitar youtube.com/joinribe, se inscrever no canal, é de graça, clicar no sininho, porque aí sempre que entrar uma ilustração nova, você receberá o aviso. E como as crianças amam esses desenhos animados. Olha que bonitinho, gente. Olha esse daqui, por exemplo, é os pássaros, eu deixei sem áudio, não é? Mas olha que coisa amorosa, que coisa bonita, nível internacional. E são centenas de ilustrações em desenhos animados. Eu convido você para, junto com seu filho, com a sua filhinha, com seu netinho, com a sua netinha, com seu sobrinho, com a sua sobrinha, ou se você é professor, professora, sei lá, você coloca a ilustração para eles assistirem. É super legal. Sempre tem aquele fundo moral e depois uma aplicação espiritual. Experimente, tenho certeza que você vai gostar. youtube.com/joinribe. Olá, queridos, eu sou o pastor Vitor Apolinário, sou o pastor responsável pela sede regional da Paz e Vida na cidade de Niterói, na região oceânica, na região dos lagos. E eu quero fazer um convite que tem sim o poder de mudar a tua história e a história de toda a tua família. Um convite que será um divisor de águas na sua vida. Neste domingo, dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, o maior ganhador de almas deste país, o pastor fundador e presidente vitalício da comunidade cristã Paz e Vida, meu pai na fé, o pastor João Ribe Palharim, estará nos dando a honra de estar pessoalmente em nossa sede regional, trazendo uma palavra profética, uma palavra reveladora, uma palavra do coração de Deus para dentro do nosso coração. Palavra essa que vai te fortalecer, palavra essa que vai te direcionar a viver cada boa promessa que um dia Deus te fez. O pastor João Ribe Palharim também estará orando por todos os doentes, por todos os enfermos, ministrando, como diz a palavra, a unção com óleo e a oração da fé. E junto participaremos do momento mais especial, mais importante, é a reunião mais importante do mês de março, é a reunião da Santa Ceia do Senhor. Venha participar do corpo e do sangue de Cristo juntamente com o pastor João Ribe Palharim. É neste domingo, dia 8 de março, especialmente às 8 horas da manhã, em Santo Jejum. Anote, por favor,
o endereço da sede regional da Paz e Vida na cidade de Niterói. Nós estamos localizados na Avenida Visconde do Rio Branco, número 173, a tradicional, a conhecida Rua das Barcas, bem no coração, bem no centro da cidade de Niterói. Nós temos um amplo estacionamento gratuito no supermercado ao lado da igreja. Então você pode vir com o seu carro, pode vir com a sua moto, convide os teus familiares, os teus amigos e venha. Você que está me assistindo de Niterói, você que me assiste do Rio de Janeiro, de São Gonçalo, de Bacaxá, de Manilha, enfim, de toda a região dos lagos e toda a região oceânica, venha, pois certamente a sua vida ela vai mudar. Participe! Santa Ceia do Senhor, a sua comunhão com o Salvador. O maior ato de amor de todos os tempos, o cálice da salvação. E agora eu convido você para receber algo que vai encher o seu coração e o seu interior. A pessoa que não é alimentada pela palavra, que não recebe a palavra, ela sente um vazio no seu peito, como se tivesse algo faltando, porque realmente é a palavra de Deus que nos sustenta. E você agora vai ouvir uma poderosa palavra que vai, completar as brechas interiores que você tem, aquilo que está faltando na sua vida espiritual, aquilo que está faltando na sua vida com Deus, você vai encontrar agora através de uma poderosa mensagem de paz e vida. Então, vamos receber com carinho o fundador e presidente vitalício da comunidade cristã Paz e Vida, pastor João Ribe Palharim, e a mensagem de hoje. Nenhum sinal, Deus vai falar com você. Neste momento tão especial de adoração a Deus, quando João Ribe Palharim proclamará com unção e autoridade a poderosa e infalível Palavra de Deus, convidamos você e sua família a entrar conosco na presença de Deus. Vamos assistir. Você está com a Palavra de Deus aí? Pega o Evangelho, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Quero ler o versículo 8. Se alguém estiver sem a palavra de Deus, acompanhe com alguém ao seu lado, que tem aí o Evangelho. Está escrito assim: E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. Forte, né? Que forte isso, minha gente. Eu vou ler de novo. E Herodes, não é o Herodes o grande era o pai dele, tá? Esse é o Herodes pequeno. E bota pequeno nisso, não valia nada. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. Amém? Eu vou ler mais uma vez, e você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, repita em seguida, vamos lá. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, que desejava vê-lo, que desejava vê-lo, por ter ouvido dele, muitas coisas, e esperava que ele veria, fazer algum sinal. Amém? Quem crê que isso aconteceu? Eu também creio. Desocupe as mãos, por favor, e dê para esta palavra a melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida. E enquanto você aplaude, levante os olhos aos céus
e dá glória a Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Faça o que diz o Salmo 47, versículo 1. Aplaudi ao Senhor Deus com as mãos. Ergue as mãos e aplaude bem alto, bem forte. Brasil, Portugal, aplaude aí. Oh, glória! Continue, continue, não pare. Dá glórias a Deus, aplaude e glorifica. Pai, essas palmas são para o Senhor. Estes glórias são para o Senhor. Abre o céu para receber este louvor. E sobre cada uma destas vidas, todos que te glorificam em toda parte, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada agora. Ninguém quer ouvir homem algum. Todos querem ouvir a tua palavra. Então vem com teu espírito, tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar, por favor. O Herodes, o pequeno, era o governador da Galileia. E Jesus fez muitos milagres na Galileia. Herodes ouviu falar muito de Jesus na Galileia. E Herodes, pelo menos 3 vezes por ano, ele saía da Galileia e ia para Jerusalém, na Judéia. Distância assim de 120 quilômetros aproximadamente, porque todo ano 3 festas aconteciam em Israel e Jerusalém era a capital espiritual da nação. Herodes ia na festa não porque ele fosse devoto, ou porque ele fosse religioso, ou porque ele gostasse. Ele ia nas 3 festas porque ele era um político. Ele precisava estar ali para se mostrar para os súditos. Para ele, Herodes, as 3 festas mais importantes de Israel eram apenas oportunidades para ele aparecer. Mas ele já estava cansado daquilo, porque fazer uma viagem longa dessa, numa época em que não havia um transporte rápido, 3 vezes por ano, e sempre a mesma coisa, ele estava enjoado, cansado. Ele era bem mais velho que Jesus. E quando ele ia para Jerusalém, ele ficava na antiga residência do seu pai, o Herodes o Grande. Era um palácio, chamado Palácio dos Asmoneus. Ele ficava lá, era um lugar muito suntuoso. E Herodes estava lá na semana da Páscoa, a festa mais importante de Israel. E a Páscoa vai começar amanhã. Uma semana inteira, 7 dias de celebração religiosa. Ele vai ter que ficar 7 dias em Jerusalém. E Jerusalém enchia de peregrinos de todo o país. E a cidade não tinha estrutura hoteleira, não tinha estrutura sanitária, não tinha água para todo mundo. Era difícil. Ele detestava aquilo, ele estava enjoado daquilo. E Herodes, o pequeno, lá no Palácio dos Asmoneus, entediado, ele vai esperar a festa. Quando então anunciam para Herodes que alguns soldados romanos, a mando do governador da Judéia, Pôncio Pilatos, estão à porta querendo entrar para uma audiência e trazem um subversivo para ser julgado. Herodes, eu não quero fazer nada. Ah, mas o Pilatos disse que ele é da sua jurisdição. É Jesus o Galileu.
Jesus? Eu nunca vi Jesus. Já ouvi falar muito de Jesus. O Herodes ficou animado, se empolgou, passou aquele tédio, ele sentiu uma empolgação, uma alegria, uma euforia. Jesus está aí, irmã, manda entrar, manda entrar. E Jesus entra amarrado, escoltado por soldados de Roma. E Herodes está muito ansioso para entrevistar Jesus. Ele quer tirar algumas dúvidas. Primeiro, porque ele pensa que, na verdade, Jesus é o João Batista, que ele mandou cortar a cabeça, e ele, na sua superstição, pensa que João Batista ressuscitou e que por isso ele faz muitos milagres. E você sabe muito bem que João Batista era primo irmão de Jesus. Tinham 6 meses apenas de diferença de idade. E fisicamente eram muito parecidos, porque ambos eram nazireus. O que é um nazireu? É aquele que não pode nunca cortar o cabelo, aquele que não pode cortar a barba. E todo homem de cabelo comprido e barba comprida fica muito parecido. E como eles eram parentes, de fato, fisicamente, um lembrava o outro. E Herodes quer tirar a dúvida se esse Jesus que estão falando que é Jesus, na verdade, não é o João Batista ressuscitado. Então, ele quer tirar a dúvida. Ele quer ver Jesus, mas não é por fé. Ele não quer ver Jesus com alegria como eu e você queremos ver. Ele quer ver Jesus por curiosidade, e curiosidade mórbida ainda. Ele tem algumas dúvidas, ele quer fazer perguntas, porque João Batista ele conhecia bem. João Batista o esculachava o tempo todo, porque Herodes, ele cometeu adultério com a mulher do seu irmão. Então, João Batista escrachava o Herodes. Até foi por causa disso que a mãe da menina lá pediu a cabeça de João Batista numa bandeja e o Herodes deu. Você vê que era um sujeito que não prezava nenhuma vida humana. Por um motivo tão fútil, mandou decapitar o maior profeta que já nasceu nesse planeta. Só Jesus é maior que João Batista. Então o Herodes, ele está eufórico. Ele quer entrevistar Jesus. Quer fazer perguntas. Mas Jesus não abre a boca para responder nada. E ele queria que Jesus também fizesse alguns sinais ali na frente dele, tipo curar um doente, tipo expulsar um demônio, tipo fazer um paralítico andar, tipo fazer um cego enxergar. Ele quer que Jesus faça milagres na frente dele. Mas Jesus fica ali, com as mãos para trás, porque elas estão manietadas, e Jesus não diz absolutamente nada. Nem sei se Jesus ficou olhando para Herodes, nem sei. Nem sei. O que eu sei é que Jesus não lhe respondeu nada. E Herodes pergunta, e percebe que aquele homem na frente dele é muito diferente do João Batista. Não pode ser o João Batista, porque o João Batista era bocudo. O João Batista era grosseiro. O João Batista era rude, não levava desaforo de ninguém. E aquele que está na frente de Herodes é manso, calmo, tranquilo. Você olha para aquele homem na frente de Herodes, ele não tem nenhum traço de rancor, nenhuma cara feia, não está de bico, não está de beiço. Um homem sereno, calmo. Aí Herodes começa a concluir que aquele não é João Batista, porque João Batista era um jumento bravo. E esse que está na frente dele agora é manso feito um cordeiro. Não é João Batista. Faz alguma coisa, faz um sinal, faz um sinal. Faz um sinal.
Nós queremos ver um sinal, porque ele estava entediado, ele queria um espetáculo circense, ele queria um número de mágica, ele queria uma atração especial, uma coisa que ele nunca tinha visto na vida. E Jesus fica ali parado na frente dele, sereno, tranquilo. Que estômago que Jesus tem, né? Que estômago. Eu teria vomitado na frente de Herodes. Mas Jesus está ali tranquilo, não se abala, não diz nada. E Herodes provoca, faz perguntas, e Jesus não responde nenhuma pergunta. Ele pede sinais, eu quero um sinal. Eu já ouvi falar tanto de ti, tantos milagres. Já ouvi até dizer que o Senhor ressuscitou mortos. Faz algum sinal aí, algum sinal para eu ver, por favor, faz algum sinal. E Jesus não responde absolutamente nada. O Herodes começa a perder a paciência. E daquela euforia que ele estava, ele começa a passar para uma falta de educação. Ele começa a desprezar Jesus, você não é de nada, e começa a falar um monte para Jesus, provocando Jesus, ofendendo Jesus. E sabe o que Jesus faz? Nada. O Herodes zomba, escarnece, e os seus súditos, os seus guardas, que não são romanos, porque Herodes não é romano, não é governador romano, os seus soldados também se juntam para zombar de Jesus. E Jesus está lá no meio deles, naquele ambiente de luxo, no palácio dos Asmoneus, mas Jesus sereno. E todos agora começaram a rir e zombar de Jesus. E um dos soldados de Herodes traz uma capa vermelha, que os governadores usavam, e é bem provável que essa capa fosse até de Herodes, e coloca no ombro de Jesus. Aí ele não é o rei dos judeus? Um rei tem que ter essa capa de autoridade. E Jesus está tranquilo, colocaram a capa no ombro dele, ele nem se importou, ele deixou. Mexem com Jesus, ofendem Jesus, e ele não se importa e nem se abala. Você seria capaz disso? Tanta provocação, tanta ofensa, tanta humilhação, tanta zombaria, e começam a escarnecer de Jesus, e ele não opera nenhum sinal. Poderia, se quisesse. Poderia. Mas ele não está interessado em converter o Herodes. Porque Herodes é um ímpio, é um assassino. Herodes é um adúltero, é um homem corrupto, ladrão, é um homem que não vale nada, é um mau caráter. Jesus não está interessado em fazer qualquer sinal para convencer o Herodes de quem ele é. Jesus não quer convencer quem não quer ser convencido. Jesus falou assim, numa pregação no Sermão da Montanha: não lancei as vossas pérolas aos porcos. Ele comparou o reino de Deus a uma pérola de grande valor, e ele falou: não lancem suas pérolas aos porcos. Tem certas pessoas que você não pode nem falar nada, a pessoa vai zombar, vai escarnecer. E Herodes é esse tipo, ele está dando provas ali de que ele não respeita ninguém. E ele zomba de Jesus, os seus súditos e seus soldados também, a sua guarda também. E Jesus está com aquela capa e eles ficam se ajoelhando na frente de Jesus, rindo. E Jesus continua inabalável. Está aprendendo aí com Jesus? Está aprendendo, hein? Você que não aguenta um desaforinho. Você que é daqueles que falam, bateu, levou. Hein? Jesus está tranquilo ali, só tem zombaria, só tem escárnio, só tem desprezo, só tem humilhação, só tem ofensa, só tem palavrão, só tem provocação. E ele está sereno, tranquilo, nada o abalou. Você está aprendendo isso? Nada o abalou.
Ele não fez nenhum sinal. Por quê? Porque Herodes é um ímpio. Deus, ele não faz as suas obras para pessoas que não têm temor de Deus. Deus não age em favor das pessoas que não o temem. E Herodes não tem temor de Deus. Ele é um político da pior espécie. Há políticos bons, não estou falando mal de políticos, não. Mas Herodes representa o pior tipo político. Venal, bajulador. Enfim, tudo que não presta de um político. E Jesus não lhe faz nenhum sinal e sofre toda aquela zombaria. E Jesus não tem interesse de fazer nenhum sinal, porque ele não age para atender os ímpios. Quem não tem temor de Deus não espere ver alguma coisa, algum sinal do Senhor. E Jesus, durante os 3 anos em que pregou, na verdade 3 anos e meio, em que pregou por todo o país, várias e várias vezes ele foi provocado pelos fariseus e pelos escribas, que seguiam Jesus e queriam o tempo todo um sinal. Jesus nunca fez sinal para os fariseus. Quem eram os fariseus? Os que se achavam certos. Eles eram tão rigorosos com a sua doutrina de homens que eles excluíram Jesus. Jesus não foi aprovado pelos fariseus. Jesus foi chamado de pecador pelos fariseus. Ele foi chamado de endemoniado pelos fariseus. E os escribas eram aqueles copistas que tinham boa caligrafia, que faziam cópias manuais do Antigo Testamento e dos livros dos profetas. E eles conheciam a palavra de cor. Conheciam profundamente a palavra. Mas eles estão com a palavra diante deles e eles não reconhecem que Jesus é o Verbo de Deus. Jesus recebe provocações dos fariseus, dos escribas, mas principalmente dos fariseus, e eu quero, nesse momento, mostrar para você que Jesus ficava cansado dessa coisa, de pedirem sinal para ele. Olha isso aqui, isso é forte. Evangelho de Marcos, capítulo 8, vamos lá no versículo 11, olha o que diz aqui. E saíram os fariseus e começaram a disputar com Jesus, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. Versículo 12. E suspirando profundamente em seu espírito, disse. Eu quero que você imagine isso. Jesus, faz um sinal para a gente ver, para provar que realmente o Senhor é o Messias. Faz um sinal. Prove-nos quem tu és. Faz um sinal, Jesus, faz um sinal. Quero que você imagine Jesus fazendo isso aqui, ó. Quando você estiver com o palavrão na ponta da língua, porque estão te provocando, faz isso que Jesus fez, ao invés de soltar um palavrão, dá um suspiro assim profundo, viu? Estão te provocando, você faz assim. Só que Jesus respirou mais profundamente, né? E suspirando profundamente. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais profundo ainda. O meu só vai até aqui. Mas Jesus deu um suspiro que chamou a atenção do evangelista. Ele anotou isso. Jesus está cansado de ser tentado, provocado por pessoas que querem um sinal e não acreditam nele, são ímpios. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que perde esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. Ele não fez sinal, não. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Se retirou. Só que as provocações e esses pedidos de sinais
vão continuar. E Jesus um dia vai responder para essa provocação, porque quem está querendo o sinal, além dos fariseus, são os saduceus. E quem eram os saduceus? Eram da elite de Israel, especialmente sacerdotes, que não acreditavam em anjos, não acreditavam em vida depois da morte e não acreditavam em ressurreição. E os saduceus se uniram com os fariseus para pedir um sinal para Jesus. Vamos comigo aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 16, no versículo 1. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Jesus não atende esse tipo de gente. Estão tentando Jesus. Só vão acreditar em mim, nas minhas palavras, se eu fizer um sinal. E Jesus já tinha feito muitos sinais. Mas ele não vai fazer aqui para os saduceus, mas vai dar uma resposta para esses que não acreditam em vida depois da morte e em ressurreição. Versículo 4, ele diz assim: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Senão o sinal do profeta Jonas. Que sinal é esse do profeta Jonas que Jesus mencionou para os saduceus? Deu essa resposta para eles. Porque para alguns, especialmente os discípulos, ele vai explicar. Assim como Jonas no passado ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, também o Filho do Homem vai ficar 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Assim como Jonas, depois de 3 dias, voltou a pisar na terra firme e caminhar neste mundo, também o Filho do Homem, depois de 3 dias morto, vai ressuscitar e vai pisar em terra firme e vai caminhar de novo neste planeta, vivo pelos séculos dos séculos. Ou seja, ele vai dar para os saduceus o maior sinal dele, o maior de todos os sinais, que é vencer a morte, arrancar as chaves do inferno das mãos de Satanás, voltar depois de ter o corpo esvaziado de sangue e dar provas de que realmente é ele que ressuscitou. Esse é o maior de todos os sinais. E por que Jesus não operou sinais para os fariseus, para os saduceus e para o Herodes e para outros que o tentavam? Por quê? Porque não adianta, quando a pessoa não acredita, você pode dar a prova que for, ela vai continuar duvidando. Quando Jesus ressuscitou, os guardas não foram correndo lá para o Caifás e para o Anás, o sumo sacerdote, dizer, ele ressuscitou, ele saiu da sepultura. Nós vimos ele sair da sepultura. Adiantou a prova testemunhal de soldados que não tinham nenhum interesse naquele caso, que não estão interessados em mentir. Adiantou para Caifás receber uma prova? Não, porque Caifás também não acreditava. Também não acreditava. Quando ele teve a oportunidade de interrogar Jesus, Jesus ficou o tempo todo em silêncio no tribunal. Jesus não abriu a boca no tribunal quando Caifás fazia o interrogatório. O juiz máximo da nação, o Supremo Tribunal de Israel, o juiz máximo interrogando Jesus e Jesus calado, até que Caifás diz, diga-nos, eu te conjuro, em nome do Deus vivo, diga-nos se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus disse, eu sou, e eu te digo que muito breve vereis o céu aberto e o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. Eles vão ver sim o sinal. Eles vão ver sim o sinal. Quando Jesus voltar, quando esses
homens maus forem ressuscitados para comparecer no juízo final. Eles vão ver, sim. Está escrito na palavra de Deus. Está escrito que todo olho o verá, até aqueles que o traspassaram, até aqueles que crucificaram Jesus, verão esse sinal, o Filho do Homem, vindo nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. Todo olho o verá. Eu vou mais fundo. Quando a palavra diz que todo olho o verá, até quem é cego vai ver. Todo olho o verá. Eles querem sinal. Jesus não fez nenhum sinal para eles. Jesus não faz nada, nenhum sinal para os ímpios. Agora, quando é para justos, né? Para justos ele faz. E para quem o serve, ele faz. Por isso vale a pena você servir ao Senhor. Porque ele não tem segredos com os seus servos. Tanto que os discípulos chegaram para Jesus 6 dias antes dele ser preso e disseram: Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus vai contar para eles, do início da igreja cristã até o juízo final. Ele vai falar: vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser presos, açoitados, vocês vão ser levados a reis, a juízes, para dar testemunho do meu nome, vocês vão ser mortos, viu? Tudo isso vai acontecer com vocês. Jerusalém vai ser destruída, essa cidade não vai ficar pedra sobre pedra, o templo vai ser destruído também. Jesus falou e foi falando: vai ter guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, tempestades, perplexidade das nações por causa do bramido das águas. Você está vendo as enchentes por aí? O nível do mar subindo, cidades desaparecendo, ilhas desaparecendo, tudo que ele falou, ele foi falando da nossa época, e ele avançou para os seus discípulos, que pediram um sinal. Só um sinal, e ele conta tudo. Ele fala da grande tribulação, ele fala do arrebatamento dos salvos, ele fala do seu tribunal, que ele vai dar recompensa, ele fala depois das bodas, ele fala da volta do Senhor, a volta visível, ele fala das guerras, ele fala de tudo, ele conta tudo até o juízo final. Para quem é servo, para quem serve a Deus, ele não guarda segredo. Deus não guarda segredo com os seus servos. E quando João Batista estava preso, antes de ser degolado, decapitado por Herodes, ele estava na cadeia, e ao receber visita de alguns discípulos, os discípulos disseram: João Batista, sabe aquele Jesus lá? Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Uma mulher viúva que só tinha um filho, ele parou o funeral e ressuscitou o filho. É mesmo? Então, vocês vão lá procurar Jesus, disse João Batista, e façam a seguinte pergunta: perguntem se ele é aquele que devia vir ou se devemos esperar outro. E os discípulos de João Batista saíram da prisão e foram procurar Jesus, e quando encontraram Jesus, ele estava rodeado por uma multidão, isso antes da sua prisão, lógico. E eles pedem uma audiência, Jesus atende, e eles perguntam: o nosso mestre, o João Batista, mandou te perguntar se tu és aquele que havia de vir, ou se devemos esperar outro. Aí Jesus, viu? Que não fez milagre nenhum por Herodes, para o Pilatos, para o Anás, para o Caifás, para os fariseus, para os saduceus, ao ser questionado pelos discípulos do maior profeta já nascido nesse planeta, Jesus Cristo olha para aquela multidão: tragam esses cegos aqui, tragam os cegos aqui. Aí trazem os cegos, né? Aí Jesus vai colocando a mão nos olhos dos cegos: eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou vendo. Tragam aquele homem ali. Traga aquele homem, ele é mudo e surdo, traga ele aqui. Jesus põe a mão nele, o mudo começa a falar e a escutar perfeitamente. Jesus
vê pessoas com feridas no corpo, ele vai colocando a mão e as feridas desaparecem diante dos olhos de todos. E os demônios se manifestam e ele vai dando ordem: sai demônio, e vai para o abismo. E os demônios saem gritando. E os discípulos de João Batista assistindo tudo aquilo. E diz a palavra que Jesus curou muitos doentes e pessoas de diversos males. Aí Jesus vira para os 2 discípulos de João Batista e diz assim: voltem lá na cadeia e digam para o João Batista: os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os leprosos são purificados, os mortos são ressuscitados. Eu acredito que ali no meio daquela multidão tinha gente morta que tinha falecido e gente que estava falecendo ali. E Jesus ressuscitou na frente de todo mundo. E os mortos são ressuscitados. E o maior de todos os sinais, Jesus disse: o evangelho é pregado aos pobres. Porque antes só os saduceus e os fariseus, e quem tinha dinheiro para comprar um rolo de livro que custava uma fortuna, é que podia ler a palavra de Deus. E Jesus está dizendo: agora não, agora até os pobres estão ouvindo a pregação do evangelho. Veja, para quem é servo, ele faz sinais. Seja servo de Deus. Está precisando de milagre? Quem aqui precisa de milagre? Quem quer milagre? Quem quer sinal? Seja servo de Deus que você vai viver o milagre. Seja serva de Deus que você vai viver o milagre. Você vai ver o sinal. E até quando o servo de Deus não é muito servo, sabe? Mas acredita nele. Acredita duvidando. Sabe? A nossa fé é assim, né? Às vezes a gente acredita duvidando, mas se a pessoa tem temor de Deus, mesmo que seja um servo que de vez em quando duvida, uma serva que de vez em quando duvida, tem chance. E provo para você isso. Chegaram os discípulos para Tomé, naquele domingo, no fim do dia, Jesus já tinha ido embora, e os discípulos contaram para Tomé que não tinha visto, ele não estava presente na ocasião. Jesus ressuscitou, esteve aqui em casa e nós falamos com ele e ele comeu conosco. Eu não acredito. Eu não acredito. Se eu não vir o sinal, olha o que Tomé fala. Se eu não vir o sinal na sua mão e não colocar o meu dedo no lugar dos cravos, e se eu não puser o meu dedo no seu lado, onde a lança entrou, de maneira nenhuma eu crerei. Ele falou isso para os discípulos, mas quem escutou foi Jesus. Ah, Tomé, espera um pouquinho só. O Tomé é bonzinho, ele é bonzinho, ele duvida um pouco, mas ele é bonzinho. Ele é um bom homem, ele tem temor de Deus, mas ele é instável. Tem dia que ele acredita, tem dia que ele não acredita. Você é assim também? Tem dia que você acredita, tem dia que você não acredita. Tem dia que você fala: ah, que maravilha, está tudo ótimo. E tem dia que você fala: e agora? O que eu faço? Estou lascado. O Tomé era assim. Jesus escutou ele falar. 8 dias depois, Jesus aparece estando todos os discípulos reunidos, lá no cenáculo, com portas trancadas e janelas fechadas. E Jesus surge no meio deles do nada. Todos ficam alegres, menos o Tomé. O Tomé ficou tremendo de medo. Ele não sabia se estava tendo uma visão, se era um fantasma, se era um espírito, o que era aquilo. Mas ele está vendo Jesus. Ele não pediu um sinal? Se eu não vir o sinal dos cravos nas mãos e não puser o meu dedo ali no lugar dos cravos, e se eu não colocar a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Agora ele está vendo, está tremendo. É servo. Duvidou, mas tem temor de Deus. Viu?
Duvidar faz parte, né? Muitas vezes a gente duvida, faz parte. Jesus não vai te desprezar por causa disso. É muito mais fácil quando você só acredita. É muito mais fácil quando você só tem fé. Mas dar uma vacilada na fé de vez em quando, não é por causa disso que Jesus vai deixar de fazer o teu milagre. Aí Jesus Cristo se aproxima do Tomé, ó. Ele se dirige a Tomé. Tem ali 11 discípulos. Mas ele vai no Tomé. Ele vai no Tomé, que honra, hein? Ele vai no Tomé. O que o Tomé pediu? Um sinal. Se eu não vir o sinal nas mãos, ele pediu um sinal, mas ele não é um ímpio. Ele é só um carinha legal que duvidou um pouquinho. Não é por isso que ele vai perder a bênção. Ele vai receber o sinal. Tomé, vem aqui. Coloca o teu dedo no lugar dos cravos. Põe a tua mão aqui no meu lado. O Tomé tremia e caiu de joelhos, ficou apavorado. Aí ele disse: Senhor meu e Deus meu. Chamou Jesus de dono, porque a palavra Senhor significa dono. E chamou Jesus de meu Deus. Creu que Jesus é Deus. E Jesus disse: Tomé, porque viste, creste, bem-aventurados estes aqui, ó, na Paz e Vida, que não viram nada e creem. Esses são os bem-aventurados, quem não viu e crê. Você vai ver sinais. Quem crê vai ver sinais. Vamos ficar todos de pé. O Senhor não opera sinais para ímpios. Ele não opera milagres para pessoas que não têm temor. Sabe, a palavra de Deus tem como mandamento maior amar ao Senhor. Não é isso? Amarás ao Senhor teu Deus, vamos lá? Com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Não é isso que a palavra manda? Mas não é só amor, não. Deus diz assim: e temerás ao Senhor teu Deus. Sabe por quê? Só amor, só amor, só amor. O filho fica mal criado, sem vergonha, indisciplinado. Só amor, só amor. Se você estiver numa igreja que só tem amor, que legal, viu? Que legal. Lá pode pintar e bordar, fazer o que quiser. Só tem amor. Deus é amor, Deus é amor. Não estou falando da igreja Deus é amor, não, tá? Deus é amor, Deus é bonzinho, Deus é compreensivo, Deus perdoa, vamos que vamos. Deus é amor, Deus é amor. E os filhos tudo sem vergonha. Deus é amor. E os filhos aprontando. Amor é o principal. Mas o temor é da nossa parte. Tem que ter temor. Amarás ao Senhor teu Deus e o temerás. E o temerás. Sabe por quê? Porque ele não é um governadorzinho da Galileia, tipo aquele venal do Herodes, nem um governadorzinho ali da Judéia, tipo também aquele outro corrupto do Pilatos. Ele não é como qualquer rei ou governante da terra que você possa ver, ou até temer, porque é tão importante e poderoso. Ele não é nenhum rei. Não, ele não é nenhum juiz, nenhuma autoridade desse planeta. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amarás ao Senhor teu Deus e o temerás. Tem que temer. Se não tem temor de Deus, não vai receber sinal nenhum. Tem que ter temor. Você viu o medo que o Tomé ficou? Você viu o temor que o Tomé ficou? Você não pensa que o Tomé se ajoelhou? Quero te adorar. Ele caiu de joelhos porque a perna dele bambeou, Senhor. A perna dele bambeou. Os joelhos tremeram.
Ele não teve forças para ficar de pé diante do Senhor dos Senhores, a quem ele disse: Senhor meu e Deus meu, meu dono e meu Deus. Você tem que entregar a vida para Jesus, tem que amar Jesus e tem que temer ao Senhor. Quem quer ver sinais portentosos na sua vida? Olha, eu já vi tanto sinal. Tanto sinal, tanto sinal, tanto sinal, tanto sinal, e continuo vendo. Eu mesmo sou um sinal de Deus. Eu sou um sinal de Deus. Deus quer fazer muitos sinais na tua vida, mas você tem que se render para Ele. Viu? Fazer que nem o Tomé fez. Estou na presença do meu Senhor e meu Deus. Teu Senhor? Ele é teu Senhor? Quem aqui diz que Jesus é o teu dono? Você entregou a vida para Jesus? Ele é o teu dono? E Ele é o teu Deus? Então vem aqui para frente em nome de Jesus, vem para cá todo mundo, pode vir, vem para cá todo mundo, isso, Ele é o teu dono? Ah, se Ele é o teu dono, vem para cá. Pastor, eu vou perder meu lugar aqui. Ué, perde o lugar na poltrona, mas não o teu lugar no céu. O lugar na igreja, no banco da igreja, na poltrona da igreja, isso é fichinha. Perder esse lugar aí não é nenhum prejuízo. Pastor, quando eu voltar para o meu lugar, não vou ter onde sentar. Ah, e daí? Você tem um lugar celestial. Senhor meu e Deus meu, Senhor meu e Deus meu. Para ímpio, atenção, é por isso que eu te chamei para frente. Vem, vem. Porque para ímpio ele nem dá resposta. O pessoal pode se achar importante. O Caifás era o sumo sacerdote, a maior autoridade do país, o homem mais importante. E não importa, Jesus não lhe deu resposta. O Pilatos cansou de perguntar coisas para Jesus, e Jesus ficava em silêncio, a ponto do Pilatos dizer: não respondes nada! Não respondes nada! E Jesus em silêncio. Para ímpio ele vai dar a palavra. Tu não sabes que eu tenho poder para te soltar ou para te crucificar? Ele pensou que Jesus estava, variado de tanto apanhar, tinha perdido o juízo, não tivesse noção das coisas. Você não tem noção de que eu tenho autoridade para te soltar? Se eu falar que você está absolvido, você está absolvido. E se eu falar que você está condenado, você vai ser crucificado. Você não entende que eu tenho essa autoridade? Jesus olhou para ele e abriu a boca dizendo assim: nenhuma autoridade teríeis sobre mim se não te fosse dada pelo meu Pai que está nos céus. Toda autoridade vem de Deus. Toda autoridade vem de Deus. Deus vai fazer grandes sinais na tua vida. Está tomando posse disso? Amar ao Senhor e temê-lo. Temê-lo. Eu não vou te contar outras coisas que eu não quero estender a mensagem. Mas eu tenho temor de Deus, muito. Tenho muito temor de Deus. E muito amor também. Eu amo muito. Eu até quando eu vou orar, eu falo assim: Senhor, fico olhando para o céu na direção de Jerusalém, Já te ensinei isso. Fico olhando na direção de Jerusalém, levanto as minhas mãos. Senhor, pode ser que aqui na terra tenha alguém que te ame tanto quanto eu te amo, mas eu duvido que tenha alguém que te ame mais do que eu te amo. Eu amo muito a Deus. Newton pode te amar igual ao que eu te amo, mas mais do que eu te amo, ele não ama não. E o medo que eu tenho, temor.
muito temor, porque eu sei quem Ele é. Não seria maravilhoso naquela época, quando Jesus ressuscitou, ao invés de ter aparecido primeiramente para os guardas, não é? Os guardas romanos foram os primeiros a ver Jesus. Mas dos discípulos foi a Maria Madalena. Não é? Não seria muito mais maravilhoso ele ressuscitar e falar: vou agora aparecer lá no quarto do sumo sacerdote Caifás, vou dar um susto nele. Ele vai infartar na minha frente. Vou aparecer agora lá no aposento do Herodes. Ele não queria um sinal? Eu vou aparecer lá. Vou deixar ele tremendo. Não teria sido bom isso? Hein? Ter aparecido para Pilatos, para Herodes, para Caifás. Mas sabe por que ele não apareceu para nenhum desses ímpios? Porque todos esses ímpios um dia irão ver, e todo olho o verá, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Até quem é cego vai enxergar. Todo olho o verá, sem exceção. Se você amar ao Senhor e o temer, você vai ver muitos sinais. Quanto mais você crer, melhor. Dá uma vaciladinha de vez em quando, é normal. E agora acho que Deus me abandonou. Dá uma vaciladinha de vez em quando, é normal. Mas recupera logo a fé. Né? Não vai desviar. Deus me abandonou, não quero mais saber da igreja, não vou mais para a igreja. Às vezes acontece esse pensamento, né? E eu não sei. E você acha que eu já pensei em desistir quantas vezes? Sabe por que eu não desisto? Porque eu amo a Deus, mas eu tenho medo. Porque Ele é o único que tem poder de lançar o meu corpo junto com a minha alma no inferno. Eu não tenho medo do diabo. Jesus disse: não tenha medo do diabo, não. Ele só consegue matar o teu corpo. Você vai ter medo do diabo, que só consegue matar o teu corpo? Você vai ter medo aí do mal, que só pode destruir o teu corpo? Jesus disse: eu vou ensinar para vocês a quem vocês devem temer. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno o corpo e a alma juntos. Esse sim deveis temer. Forte, né? Então é por isso que, quando eu estou fraquinho, eu falo: opa, não posso não. Não posso não, que é isso? Está tão perto, né? Está tão perto, não está perto? Vamos fazer uma coisa todos nós, hein? Aproveitar esse momento tão maravilhoso e sublime na presença do Senhor. Vamos fazer, hein, igreja? Que nem o Tomé, porque o teu Senhor e teu Deus está presente aqui no nosso meio, e diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Brasil, todos de joelhos. Portugal, todos de joelhos. Eu faço questão de colocar o meu joelho diante dele. Faço questão. Você que também faz questão. Você é um bem-aventurado, você é uma bem-aventurada. Porque os ímpios, mesmo não querendo, um dia seus joelhos ficarão tão trêmulos, as suas juntas se desconjuntarão, seus ligamentos se romperão, e diante dele todo joelho se dobrará. E mesmo quem não acredita em Jesus vai ter que dizer: Ele é o Senhor, Ele é Deus. Todo o Brasil e Portugal, e quem estiver assistindo pela TV Feliz,
ou por qualquer outra emissora de televisão no Brasil, em qualquer parte do mundo, ou pelo youtube.com/joanribe, ou ouvindo pelas emissoras de rádio, aonde você estiver, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, e eu quero te chamar, meu Senhor e meu Deus, porque o Senhor é o meu dono, e o Senhor é o único Deus que deve ser amado e temido, porque o Senhor, só o Senhor, pode salvar e pode condenar. Eu te amo, Senhor, e eu não quero a condenação, eu quero a salvação. Por isso agora, publicamente, tendo o céu e a terra, a igreja e até o inferno como testemunha, eu declaro que vou te servir todos os dias da minha vida, até o grande dia da minha partida, seja pela minha morte ou pelo arrebatamento, até o último segundo, eu vou andar na tua presença, com amor e com temor, porque o Senhor é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém. Que mensagem maravilhosa! Você ouviu e a palavra entrou, produziu resultado. Ótimo, a palavra de Deus nunca volta vazia. Deu certo. O motivo e a razão para o qual a palavra foi enviada encontrou um coração fértil, seu coração recebeu a palavra. Então você precisa tomar uma decisão com isso e se render, entregar a sua vida, entregar o controle da sua vida para Deus, dar a direção. E para você ter o seu nome escrito, confirmado no livro da vida do Cordeiro. Então venha declarar que Jesus Cristo é o seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador num encontro de paz e vida. Quero que você compareça em Minas Gerais, Ibireté, na rua Arthur Campos, número 449. Rua Arthur Campos, número 449, no centro, Ibirité, Minas Gerais. Eu vou te dar também o endereço da Paz e Vida de Juazeiro do Norte, Ceará. Rua São Paulo, número 1243. Rua São Paulo, número 1243, no centro de Juazeiro do Norte, Ceará. Venha com fé, inclusive eu quero que você entre no site www.pazevida.org.br para encontrar a Paz e Vida mais próxima de você. E eu já vou entregar aqui para você também de antemão o endereço da sede nacional. Talvez você já conheça, mas de qualquer maneira eu quero falar para você que ainda não compareceu. Você está em São Paulo, então venha ter um encontro com Deus. Juntamente comigo, eu também estarei num encontro com Deus, junto com você, na Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, segunda-feira, às 10 horas da manhã e às 7 horas da noite. Venha com fé. Todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. Quantas coisas as pessoas chamam de vontade de Deus, mas que Jesus nunca mandou. E quantas coisas Ele mandou que as pessoas, em sua grande maioria, ignoram. O cristianismo moderno acumulou tradições, rituais, frases feitas, mas chegou a hora de voltar ao principal, voltar ao fundamento, voltar ao que Jesus realmente mandou. E na segunda-feira, às 10 da manhã e 7 da noite, somente na sede nacional, você vai receber de graça o meu novo livro, Jesus Mandou, Simples
direto, transformador. 120 páginas e totalmente colorido. Grátis de verdade. Se você quer aprofundar sua fé, reafirmar seu propósito e alinhar sua vida com a palavra de Deus, não falte. Um livro, geralmente, pode mudar uma história, mas este livro, Jesus mandou, vai mudar o seu futuro. Na Paz e Vida, e leve quem você ama. Todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. Como homem, ele morreu. Morreu como qualquer homem, ferido daquela maneira e perdendo tanto sangue. Como homem, ele morreu. E como homem foi sepultado, como todo cadáver é sepultado quando morre. Como homem, ele foi morto, morreu de verdade e foi sepultado. Mas como Deus, ele ressuscitou no terceiro dia. Porque ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu chego para uma pessoa e digo assim: pega esses R$300, guarda para mim. Quando eu precisar, eu te peço de volta, tá bom? Aí a pessoa diz: pode deixar, tranquilo. 2 semanas depois eu chego para aquela pessoa e digo: lembra aquele dinheiro que eu pedi para você guardar para mim? Você pode me devolver, por favor? Aí a pessoa diz: você nem sabe o que aconteceu. Eu precisei daquele dinheiro para pagar um boleto. Eu gastei. Eu não posso te devolver porque eu gastei, eu precisei. Eu pergunto para você: eu voltarei a entregar qualquer quantia na mão daquela pessoa para que ela tome conta e me devolva depois? Claro que não, porque ela não foi fiel. É verdade ou não é? É isso que acontece entre nós e Deus. Deus diz assim: todas as dízimas são minhas. O dízimo de tudo, todos os dízimos são do Senhor. O dinheiro é dele, mas está na minha mão, está na tua mão. Aí Deus diz assim: trazei todos os dízimos para que haja mantimento na minha casa. Aí você fala: Senhor, eu precisei, eu gastei, eu não tenho dízimo para devolver. O Senhor entende, né? Deus entende que você foi infiel. Você acha que o Senhor vai voltar a colocar dinheiro na sua mão? Ele vai voltar a confiar em você? Olha o que o Senhor Jesus disse quando estava pregando. Eu vou ler para você o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 12. Jesus falou assim: e se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Se no alheio, aquilo que não é seu, você não foi fiel, quem vos dará o que é vosso? Jesus está perguntando. Se naquilo que não é seu, você não foi fiel, como é que ele vai confiar em você para te dar mais? Então você só perde em gastar aquilo que não é seu, aquilo que é de Deus. Não mexa, olha, por isso que a gente fala santo dízimo, isso é separado para o Senhor. Recebeu qualquer quantia, comissão, vendas, herança, dividendos, lucros, hein? Recebeu qualquer quantia, separe a 10ª parte e seja fiel a Deus. Devolva fielmente, porque isso não é seu. Você tem que mostrar que é uma pessoa honesta, que é uma pessoa fiel com Deus. Então pegue o seu santo dízimo, pegue a sua oferta alçada e deposite nessa conta dos pregadores do telhado no Banco Bradesco, porque a sua fidelidade glorifica a Deus, o nome do Senhor é exaltado. É através da sua fidelidade que pagamos as emissoras de rádios, de televisões, pagamos as despesas com internet, impressão de livros que distribuímos aos milhões. Tudo isso com aquilo que você devolve para Deus porque é de Deus. Então deposite fielmente nessa conta dos pregadores do telhado no Banco Bradesco. Anote aí, por favor. Bradesco, agência 1074, conta corrente 7733, dígito 0. Vou repetir. Banco Bradesco, agência 1074, conta corrente 7733, dígito 0.
Agora tem um jeito muito mais fácil de você fazer isso. Abre aí o aplicativo do banco no seu celular. Abre agora, pega o seu celular e abre agora o aplicativo do banco no seu celular. Abriu? Então vai lá, selecione Pix. Isso. Tem várias opções. Clique em continuar, digite o valor da sua fidelidade, do seu santo dízimo, da sua oferta alçada e confirmar. Pronto. Agora, ali aparece a palavra comprovante. Encaminhe o comprovante por WhatsApp para esse mesmo número de celular, porque nós vamos colocar o teu nome aqui, ó, no livro de ouro dos pregadores do telhado. E para você que está assistindo essa ministração, aprendendo esse segredo de prosperidade, eu vou colocar o QR Code. Também é um jeito muito fácil de você fazer a sua transferência por Pix. Ó, o QR Code dos pregadores do telhado é esse aqui. Faça assim. Abra o aplicativo do banco no seu celular, coloque a opção Pix, ler um QR Code. Clicou aí? Vai abrir uma janela, tá vendo? Enquadre essa janela nesse QR Code. Enquadre. Viu? É automático, já entrou na conta dos pregadores do telhado. É só você conferir. Pregadores do telhado, aparece o CNPJ aí, 43 262 867, 1000 ao contrário, dígito 28. Isso. Continuar, digite o valor do seu santo dízimo, da sua oferta alçada. Isso, porque não é sua, é de Deus. O santo dízimo é do Senhor, devolve para Ele. Isso, digite o valor aí. Agora, confirmar. Viu? Que fácil. E encaminhe o comprovante para esse mesmo número de celular, super fácil. Ó, Jesus perguntou, acabei de ler, e se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Hein? Como é que você quer receber as bênçãos de Deus se você não devolve para Deus aquilo que é de Deus? É ilógico, você não percebe? Aqui, ó. Se no alheio não fosse fiéis, aquilo que não é seu, é de Deus. Se você não é fiel, como é que você quer receber a bênção de Deus? Então seja fiel. A sua fidelidade para você traz prosperidade. E para Deus, glorifica o nome do Senhor. Porque através da sua fidelidade, a palavra é pregada e o nome do Senhor é exaltado. Continue sendo fiel, viu? Na sua fidelidade à prosperidade. E lembre-se, a sua fidelidade salva vidas. Fique na bênção e na paz do Senhor. Experimente e observe o que irá acontecer nos próximos dias. Pregadores do telhado. Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. A Turminha Feliz está de portas abertas. Desfrute do conforto do novo fraldário. Um espaço aconchegante, prático e bem equipado, pensado especialmente para você e seu bebê. Cuidado e a comodidade para a sua família. Berçário, para seu bebê descansar ou tirar aquele gostoso cochilo. O que não falta é diversão em nossa sala de brinquedos. Banheiros individuais, sempre limpos e muito organizados. E, é claro, com acessibilidade. Salas de aula amplas, bem equipadas e confortáveis. Nossas professoras são capacitadas para cuidar e ensinar sua criança nos caminhos da Palavra de Deus. Com todo o amor, carinho e dedicação que seu filho merece. Material didático gratuito e especialmente elaborado para ampliar o aprendizado da Palavra de Deus. Além de aprender e se divertir, seu filho ainda vai ganhar presentes. E no final, ainda tem lanchinho. A Turminha Feliz está te esperando. Venha fazer parte, você também. Na sede nacional da Paz e Vida, Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, próximo à Estação Portuguesa Tietê do metrô, com amplo estacionamento gratuito para você que vier de carro. Turminha Feliz. E olha só, preste muita atenção, você, meu amigo, minha amiga de Niterói, grande notícia. Domingo, dia 8 de março, às 8 horas da manhã, o pastor João Ribe Palharim estará na Santa Ceia do Senhor Jesus, na sede da Paz e Vida em Niterói. Então anote o endereço,
Avenida Visconde do Rio Branco, número 173, Avenida Visconde do Rio Branco, número 173, no centro de Niterói, Rio de Janeiro, juntamente com o pastor Vitor Apolinário. E na segunda-feira, dia 9 de março, às 7 horas da noite, o pastor João Ribe ministra a reunião geral de líderes e obreiros e também a Santa Ceia do Senhor Jesus na sede estadual do Rio de Janeiro. Anote aí o endereço e compareça segunda-feira, dia 9, às 7 horas da noite. Avenida Vicente de Carvalho, número 1121, na Vila da Penha. Pastor João Ribe Palharim estará juntamente com o pastor Delson Campos. Então, domingo, às 8 horas da manhã, pastor João Ribe na sede da Paz e Vida em Niterói. E na segunda-feira, às 7 horas da noite, pastor João Ribe na sede estadual da Paz e Vida na Vila da Penha. Venha com fé, todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. A Santa Ceia é, sem dúvida alguma, a reunião mais importante do mês. Quando Jesus disse, "Fazei isto em memória de mim", ele usou o verbo no modo imperativo afirmativo, que é um tempo verbal que não dá qualquer outra opção para quem ouve a não ser obedecer. E neste domingo, nós teremos a Santa Ceia do Senhor em todas as unidades da Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 da tarde e também às 6 horas da noite. E em nossas sedes estaduais teremos mais 2 reuniões, às 6h30 da manhã e também às 10 da manhã. Portanto, em nossas sedes, 5 reuniões especiais de Santa Ceia neste domingo. E eu quero avisar o povo de Niterói, atenção, região dos Lagos, neste domingo, às 8 horas da manhã, em Santo Jejum, eu estarei na nossa sede da Paz e Vida da região dos Lagos, na cidade de Niterói, Rua das Barcas 173, super fácil de chegar. Quem estará comigo é o meu filho na fé, pastor Vitor Apolinário. E lembre-se, quem é salvo não perde a Santa Ceia. Mas eu vou continuar no Rio de Janeiro também na segunda-feira, porque à noite, na sede estadual, na Vila da Penha, eu vou ministrar a palavra, também a Santa Ceia do Senhor, para todos os líderes e obreiros do Brasil e de Portugal. Eu quero que você venha. Pastor João Ribe, eu não sou obreiro, mas a reunião e a Santa Ceia é aberta para você também na segunda-feira, às 7 horas da noite, na Avenida Vicente de Carvalho, 1121, Vila da Penha. Venha! Quem é salvo não perde a Santa Ceia. Participe! Santa Ceia do Senhor, a sua comunhão com o Salvador. O maior ato de amor de todos os tempos, o cálice da salvação. Vivemos uma geração onde a maioria diz seguir a Cristo, mas nunca parou para perguntar o que Jesus realmente mandou. Meu novo livro, totalmente gratuito, será entregue a todos pelos pregadores do telhado. Jesus mandou é um guia revelador que vai tirar véus, esclarecer dúvidas e reacender a sua fé. Jesus mandou não é um livro para a estante, é um livro para transformar a sua vida e a sua família. Chegue cedo e garanta seu exemplar gratuito, imperdível. Olha só, muito breve a inauguração da Paz e Vida no Parque São Vicente, em Mauá. Nós já temos uma Paz e Vida lá no Trevo de Itaparque. E agora essa aqui é na Avenida João Ramalho, número 1625. Breve inauguração, nós vamos mostrar para você lá dentro os espaços, estacionamentos, departamentos. Estamos trabalhando para inaugurar muito brevemente esta igreja para você. Nós temos ali o Banco Bradesco, o Banco do Brasil, tem aqui do lado o Atacadão, né? Enfim, a Avenida João Ramalho é muito conhecida aqui em Mauá.
tanto para quem entra como para quem sai da cidade. Em breve a gente vai poder dar essa boa notícia para Mauá e eu vou vir na inauguração. Vamos olhar lá dentro? Vamos olhar? Vamos lá. Ó, aqui é Mauá, cidade de Mauá. Parque São Vicente. Já tem a Paz e Vida lá no trevo de Itaparque, em Mauá. Agora vai abrir aqui, ó. Estamos reformando tudo ainda, tem muito trabalho, minha gente. Mas olha só, vem aqui comigo, Alan. Aqui é a Avenida João Ramalho. Eu acredito que é a principal avenida de Mauá, porque todo mundo entra na cidade por aqui. Ó, ali onde é o Atacadão, aqui é a Giga Mais, daquele lado a Giga Mais, e tem estacionamento tanto na frente como no fundo. Vem aqui, vamos lá. Vamos ver o estacionamento? Dá para vir de moto. A entrada do estacionamento é pelo lado de lá, na lateral da nossa futura igreja do Parque São Vicente. Ah, tem entrada no estacionamento aqui também, minha gente, ó. Tá vendo? É isso mesmo. Tem entrada. Veja quantas vagas de estacionamento. Muitas vagas de estacionamento. Bom, né? Vamos entrar lá na igreja agora. Olha lá a placa que nós já colocamos. Comece a viver. Visite a Paz e Vida. Breve inauguração da Paz e Vida. Acompanhe pela 92.1 FM em São Paulo. Falta pintura. Lá dentro, vamos ver a obra. Tem muita obra lá dentro, minha gente. Muita obra. Vai ser uma bela igreja, hein? Estão pintando. Vai ter departamento infantil, assistência social, cozinha, salas de teologia. Vai ter muita coisa aqui. Tem muita sala. Depois ainda tem que fazer todo esse forro. Forro, a parte elétrica. Tá tudo sendo feito, ó. Estão pintando. Eu não vejo a hora, viu, minha gente? Eu não vejo a hora de inaugurarmos a Paz e Vida do Parque São Vicente em Mauá. Uma linda igreja para a glória de Deus. Vim dar uma olhada na obra. Vou dar uma orientação ali com relação à parte do altar. Esses veículos aqui são dos operários, né? Os trabalhadores. Mas o estacionamento é lá no fundo. E dá para pôr carros aqui na frente. Olha a lateral. Ó. Aqui, ó. Cabem muitos carros aqui também. Boa tarde, tudo bem? Como é que tá? Esse é o Francisco, que é o trabalhador. Ele é. Francisco, está sendo filmado, você tem que caprichar. Legal. Você mora onde aqui? Oi, tudo bem? Prazer. Filmar logo todo dia que eu tô todo sujo, rapaz. O Denis, ele é da imobiliária, não? Não. Eu sou da construtora. Ah, tá. Hein? Isso mesmo. Hein, Francisco? Quando é que a gente vai terminar isso? Daqui a quantos dias? Nós vamos terminar logo. Todos eles falam isso, Alessandro. Tá acelerado, né? Nós terminamos. Termina logo, né? Se for para terminar, nós terminamos mesmo. Aqui é o Parque São Vicente. Isso, Parque São Vicente. Você mora no Parque São Vicente? Moro no Primavera. No Primavera. Você mora mais perto? Onde é? Moro na Vila Guarani, mas eu moro na Vila Guarani, aqui do lado também. Gente, então nós já temos a Paz e Vida no trevo de Itaparque. Conhece lá? Já viu a Paz e Vida lá no trevo de Itaparque? Só passando já vi. Passando em frente você já viu. E agora a Paz e Vida aqui no Parque São Vicente. Então, povo de Mauá, Parque São Vicente, região e até do Grande ABC. Brevemente aqui a Paz e Vida para você, tá bom? Vai ser uma bela igreja para sua família, vai ter departamento infantil, você poderá vir com as crianças, teremos professores e professoras especializados para cuidar do seu filho, de sua filha, enquanto você assiste a reunião. E você pode vir de carro, vai ter muitas vagas para estacionamento, conforme eu já mostrei. E também você vai ter espaço para moto, tem lugar para estacionar moto. Gente, é isso aí, tá?
Não vejo a hora, hein, Mauá? Muito breve. E eu vou vir na inauguração, eu vou estar aqui. Eu quero que você venha também, tá bom? Deus abençoe, um abraço. Olha só, você que deseja começar uma nova vida, você que quer uma segunda chance. O nosso Deus, Ele é especialista em segundas chances. Você tem uma segunda chance. É só você começar de novo. Só que agora você vai começar com Deus, com Jesus. Você que ainda não é batizado nas águas depois de adulto, corra. Este pode ser o último batismo que nós teremos na terra. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar, os sinais estão aí. Não dá para negar, não podemos ficar indiferentes, os sinais da volta de Jesus estão aí. E nós sabemos que Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Talvez seja a sua última oportunidade. Talvez amanhã você ouça aquela voz dizendo: louco, esta noite pedirão a sua alma. Pode ser a sua última chance. Então é hora de você garantir que você está salvo. Amanhã, sábado, às 14h, batismo nas águas, em todas as sedes estaduais da Paz e Vida. Para encontrar o endereço da Paz e Vida, da sede estadual da Paz e Vida, aí no seu estado, entre no site www.pazevida.org.br e compareça. Quem crer e for batizado será salvo. Quando Jesus completou 30 anos, procurou João Batista, que estava no Rio Jordão, para que este o batizasse. Começou então uma agradável discussão, porque João se negava a batizar Jesus, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Jesus, insistindo, disse-lhe: deixa por agora, João, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Então, João concordou e o batizou. Amanhã, às 14h, acontece na Paz e Vida o grande batismo nas águas. Venha cumprir toda a justiça de Deus. Em São Paulo, Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, pertinho do metrô Tietê, com estacionamento gratuito. Disse Jesus: quem crer e for batizado será salvo. Não perca a sua salvação. Batize-se. Na Paz e Vida, o encontro com a felicidade não é apenas uma promessa, é uma realidade que transforma caminhos. Qual o seu nome completo? Gustavo Tomás da Costa. Gustavo, há quanto tempo você está na Paz e Vida? Estou há 3 anos na Paz e Vida. E como era a sua vida antes e como é agora? A minha vida antes de vir para a Paz e Vida, eu usava droga, eu bebia, roubava, traficava. Comecei a traficar com 14 anos. Chegou com 16 anos de idade, eu fui preso. Saí no mesmo dia e voltei a vender droga. Me viciei no crack, morei na rua. Comecei a usar o K2, o K9. Andava sujo, andava imundo. Mas a partir do momento que eu tive o encontro com Deus, a partir do momento que eu vim para a igreja, a minha vida foi totalmente transformada. Eu fui liberto das drogas, da criminalidade, da bebida. E hoje eu tenho a presença de Deus sobre a minha vida. E eu conto testemunho e pessoas que se encontram da mesma forma qual eu me encontravam, hoje são libertas através da minha vida. Essa pessoa que está assistindo a gente agora, que às vezes ela está usando droga, ou essa pessoa mesmo viciada que está acompanhando a gente, se ela vier na Paz e Vida, Deus pode libertar ela? Deus não só pode, como Deus vai libertar a vida dela. Assim como a minha vida foi liberta, venha para a Paz e Vida, porque aqui o Senhor Jesus, Ele garante o milagre. Chegou a hora de viver Paz e Vida, lugar de gente feliz e ungida. youtube.com/JuanRibe, JuanRibe. Acesse. Inscreva-se. Curta. Compartilhe. E seja edificado. É isso aí, chegamos ao final do nosso encontro com Deus. Muito obrigado por ficar comigo, com a gente, até este horário, até o final do nosso encontro.
E porque você ficou até o fim, eu quero que você, então, seja muito abençoado com a bênção do Senhor, a bênção sacerdotal. Tome posse. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe e até a próxima.